formam legiões que operam também individualmente, nos ajudando a prosseguir a partir do que somos e temos de diferente de todos os demais, que se destaca em nós como potencialidade latente ou em desdobramento. Ou seja, os Ililus são aqueles seres que agem, procuram agir em favor da gente, destacando na gente o que temos de diferente de todo mundo. Ao contrário de todas as outras hierarquias que trabalham o nosso entendimento, né, a nossa dimensão coletiva. Esses seres trabalham os indivíduos, porque são os indivíduos que se tornam Deus, não são os coletivos. Então, se você tem algo diferente, como todos temos, e que é particularmente extraordinário, tem um Ililui no teu pé, fazendo você desenvolver aquela peculiaridade, aquela particularidade. Eles dão ênfase nisso. Então, as pessoas que são fortemente diferentes e trabalham positivamente com essas diferenças, pode ter certeza, tem um Ililui patrocinando aqui. Então, eles são os seres dos excêntricos, dos difíceis, dos inadaptados, dos que enfim não dão certo em lugar nenhum. São os seres que cuidam daqueles que não caem na normose, isto é, não conseguem viver a vida como todos os outros vivem. Eles são sempre, têm algo, eles dão ênfase às suas diferenças e não ao que tem de comum com todo mundo. Por isso, as divindades são seres, vamos dizer assim, são muito mais individualistas, em certo sentido, do que os outros, porque são seres que buscam destacar o que eles têm diferente. Muitas vezes, na nossa fase, por exemplo, é um processo doloroso. Por exemplo, numa família sempre tem um sujeito que não se enquadra. Ou não se enquadra socialmente, não dá certo com a escola. Muitos se perdem nessa loucura por conta das suas dificuldades de ser como todo mundo é. Não aceitam. Porque reconhecem em si diferenças que ele não sabe entender, não sabe aceitar, não sabe trabalhar. Com isso se bananam, se perdem e acabam sendo verdadeiras pessoas completamente inaptas para a vida social, chegando até a prejudicar o coletivo, no outro extremo. Quando equilibram e desenvolvem essas suas potencialidades únicas e se tornam produtivos coletivamente, eles estão fortemente centrados neles e nessas características individuais que eles têm. No pé desse cara tem sempre um Ililui. Então os Ililus patrocinam as diferenças, os indivíduos que rompem o sistema, que caem fora, que estão querendo partir para outros níveis de entendimento e conduta que não cabem dentro da estrutura convencional. Aqueles que desenvolvem a sabedoria de viver no mundo sem ser do mundo, como dizia Jesus. Né? Porque os pacientes falam que todos os atípicos normalmente tendem a se isolar, porque a sociedade não os aceita. Né? Então, as mensagens dizem o seguinte, que os indivíduos atípicos, com características muito peculiares e particulares, com dons excepcionais, eles se sentem tão fora, eles vêm como um presente para a natureza, da vida, do cosmos, para a humanidade. A humanidade os rejeita, porque não os compreende. Então, eles fazem uma correlação no poema com um canteiro imenso de lírios, quando de repente uma flor completamente diferente aparece no meio. A flor olha para um lado, vê lírio, olha para o outro, vê lírio, olha para frente, para trás, e fala, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Né? Essa florzinha está enlouquecida, ela não vai ter condições. Todas as pessoas excepcionais, no sentido daqueles que trazem contribuições para a humanidade, normalmente são fortemente individualistas e egocêntricos, quando não são extremamente vaidosos, né? Vaidosos, e isso faz parte, porque é assim que eles se defendem da pressão do sistema. Na história, essa florzinha solitária no meio do bando de lírio, com o tempo, o que faz? Os lírios olham para ela e falam assim, quer ser diferente. Ela está apavorada no meio do monte de lírio e fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Né? Até que aí nasce uma segunda igual a ela. Ela já não se sente só. Os outros lírios vão dizer o quê? Ih, mais uma, metida a diferente. Com o tempo, com o aumento dessa outra flor, chega um momento de equilíbrio, né? De confronto, quando de repente a outra flor domina e os lírios vão desaparecendo. Né? Entrando em decrepitude e enfim desaparece. Aí existe o domínio da florzinha vermelha. E de repente no meio nasce uma outra branca, repete o ciclo, né? Indefinidamente. As humanidades caminham assim.
Os indivíduos particularmente excêntricos, no sentido positivo, trazem sempre contribuições. E muitas vezes, ou na esmagadora maioria das vezes, a humanidade não está preparada para receber esses indivíduos e muito menos as contribuições que eles deixam. Por isso, na Terra, as obras de pessoas notáveis só são reconhecidas 50, 60, 100 anos depois da morte deles. Então, eles deixam algo para um futuro, quando a humanidade talvez venha a reconhecer. Só que hoje, nós estamos num tempo em que a excentricidade de indivíduos, homens ou mulheres, em suas respectivas obras, precisam ser reconhecidas no seu tempo, porque nós estamos numa fase de transição, não há mais esses 50, 100 anos para o futuro. É agora ou nunca. Antigamente, há pensadores que deixaram obras para 1000 anos depois. Tem um que deixou para 2000 e até hoje ninguém entendeu. Né? Vocês imaginem. Agora, tem indivíduos hoje que têm que trazer conteúdos para o tempo de hoje. E a humanidade está mais flexível para aceitar isso, mas por um motivo muito estranho. Porque nós transformamos tudo o que acontece no mundo em produto para um mercado ávido por informações tão grande ao nível de frustração coletiva. Então eles transformam pessoas extraordinárias em indivíduos meramente produto para sensibilizar projetos de mídia e coisas do tipo. No fim, você pega fatos extraordinários que estão sendo feitos hoje no mundo apenas para ilustrar a vida das pessoas. Isso é um crime bárbaro, porque depois que esses indivíduos, vamos dizer assim, têm os seus trabalhos apresentados, a própria estrutura acaba com eles. É uma maneira de enterrar esses indivíduos definitivamente. Isso é uma loucura. Pinta um cara novo, diferente, não tem diploma, interessa. E pode ser um gênio. Isso só foi reconhecido na década de 50, onde a academia ainda não funcionava como funciona hoje. Hoje é um elemento de discricionar tudo que não interessa ao sistema. É uma loucura. Veja um outro entendimento que nós podemos ter sobre adversidades na vida. As adversidades, inclusive principalmente as inadaptabilidades, servem para nós descobrirmos aquilo que nós somos diferente de todo mundo, que é justamente o que alavanca o nosso processo de crescimento. Quanto mais normóticos nós somos, isto é, quanto mais normais, menos caminhamos. Isso é duro de ouvir, né? Quanto mais a nossa vida se parece com a vida de todo mundo, mais parado nós somos. É aquele bando de bolinha de isopor que a água faz assim e elas fazem junto, né? Não tomam partido, estão sempre em cima do muro, ouvem aqui, ouvem lá, participam de tudo e não tomam decisão nenhuma. E não querem saber de encarar de frente aquilo que eles têm de distinto e diferente, porque mexer naquilo é um perigo. Nós vamos ter que nos apoiar, gente, mais do que nunca, no que nós temos de diferente, não no que nós não temos iguais. Por isso é o grande dilema dos grupos. Formam-se os grupos. Aí a primeira vez que o pessoal já fala, esse grupo não vai dar certo, cada um é de um jeito, pronto. É lógico, só se vão formar grupos de pessoas distintas, elas têm que se afinizar pela vibração espiritual. Quanto mais distintos são os indivíduos de um grupo, mais sucesso esse grupo pode ter. Uma das discussões que eu tive no workshop lá em Teresina foi isso, porque a tendência das lideranças é só aceitarem pessoas que, no fundo, são submissas à direção. Portanto, eles pegam o quê? Pessoas pouco criativas, pessoas apenas obedientes. Né? Subservientes, quando não obedientes, subservientes. Resultado, isso não é um grupo, gente, isso é uma igreja. É bem diferente. Para se formar grupos aquarianos, a distinção entre os indivíduos deve ser radical. Porque um gosta disso, outro gosta daquilo. O grupo é capaz de realizações interessantes. Porque um sujeito gosta, por exemplo, de física, o outro é alucinado com a agricultura orgânica, o outro é um terapeuta, o outro gosta disso, outro gosta daquilo, etc, etc. Esse grupo tem muito mais chance de realizar um trabalho profícuo, inteligente, sensível, elaborado, justamente por causa das diversidades. Porque o mundo inteiro está percebendo a dificuldade que existe de reunir pessoas. Mas nós todos fomos educados para sermos obedientes e submissos. E agora que a realidade está nos obrigando a desenvolver as nossas capacidades ímpares,
Primeiro, nós somos rejeitados pelo grande sistema, que não quer saber que você seja diferente. Você tem que ser igualzinho. Novela das 8, Big Brother, comer latinha não sei de quê, comprar no supermercado e tal. É a chamada normose, né? Todo mundo tendo comportamentos padronizados e controlados pelo sistema cultural, mídia, informação, escola, governo, poder, o medo interno, o pai e a mãe internos que reproduzem o sistema, etc. Então, na medida em que nós somos convocados hoje agora a explicitar nossas diferenças, primeiro tem uma reação do sistema externo, começando pela família. Ih, lá vem esse doido da família. Ah, não se enquadra nunca. E depois, tuas próprias existências, porque existe um diálogo interno muito doloroso, né? Você nunca sabe se você rompe ou não com os seus próprios padrões, aquele que você internaliza, porque afinal de contas você vive numa sociedade. Né? Bom, então há na Terra 11 legiões de luz. Uma delas cuida, como eu falei, de modo especial das almas que hoje estão viventes no Brasil, para que suas peculiaridades possam ser colocadas a favor da nova era. Um Ililu em particular cuida, sabe de quem? Dos comunitários, os que vão viver em comunidades aquarianas. Ele se chama, vamos botar o nome dele, porque esse aqui é o grande patrocinador das causas comunitárias. Linda figura, linda figura. Bacana porque ao olhar as vestes que normalmente ele se mostra, ele parece uma entidade da natureza. Ela é muito linda a figura dele. Sabe, tem um pintor no sul de Minas que pintou o desenho dele. O pintor chama-se Cândido. Acho que ainda vive em São Lourenço até hoje. Vou botar o nome desse Ililu, que é uma coisa, nome de uma energia incrível. Oere Zemizil. Falem rápido esse mantra. Oere Zemizil. Oere Zemizil. Né? Aqui é uma sílaba forte. Oere, aqui é forte. Tem um acento. Oere Zemizil. Esse é o ser que patrocina em todo mundo a vontade de romper com a estrutura, com o sistema, de cair fora e viver fora. Por quê? Porque diz que todo mundo tem isso dentro, mas ninguém tem coragem. Então, se a pessoa tem alguma potencialidade nesse sentido, eles estimulam. É uma excentricidade no indivíduo, como nós todos urbanitas que vivemos na cidade, consumimos e vivemos das informações da mídia mentirosa, sujeito aos governos que nós temos aí, etc, etc. Então, eles estimulam pessoas que estão buscando, que são excêntricas no sentido de transição. E essa é a entidade. Então, gente, daqui para diante, para encerrar nossa atividade, procure dar muita atenção ao que vocês têm de ímpar e diferente. Que isso nunca, jamais seja motivo de justamente inadaptabilidade ou de complexo. Rejeitados por conta disso, vocês sempre serão. Isso faz parte do processo, o sistema não assume mesmo e aquilo incomoda profundamente. Mas deem atenção ao que vocês são e têm de diferentes, em todos os níveis de suas vidas, porque é por aí que nós caminhamos para a nossa divinização, né? Porque nós somos Deus e não sabemos, e para saber nós precisamos justamente não só potencializar, mas explicitar o que nós temos de inédito, o que é dentro da heterogeneidade que a criação estabelece a sua grande unidade. Quanto mais consciências ativas e diferentes, mais completa é a divina obra, né? Mais completa tudo é o universo. Eu espero que, independentemente daqueles seres que nos sensibilizam mais ainda, se nós somos puramente devocional e a nossa linha evolutiva é devocional, ou se somos companheiros, parceiros da divindade na grande obra, ou se nós somos essa excentricidade total, né? Nós somos um titã, não importa. Nós somos seres do quarto raio, ou dos raios yang, ou do 2 ou 6. O que importa é que a gente cresça. E pode ter certeza, o nosso grande apoio para um crescimento autêntico é justamente o que temos de diferente. Esse é o grande recado que eu deixo para vocês todos nessa palestra. Não temam essas diferenças e, sobretudo, sejam capazes de ter uma coragem, um discernimento de assumir essas diferenças. Isso é muito importante, porque as pessoas que navegam na normose, elas nunca vão se conhecer.
e vão ter sempre se sujeitar às determinações que a natureza vai impor, porque quando o sujeito não escolhe, a vida acaba determinando o que a pessoa eventualmente às vezes nem queria para ela, né? A vida é assim. E são essas diferenças que nos tornam úteis, principalmente nos movimentos ligados à transição planetária. Porque todas as pessoas que são iguais hoje estão amedrontadas com o processo. Aqueles que não têm medo e que estão procurando novas situações para viverem bem, viver de maneira harmoniosa, equilibrada, sadia, todo esse processo que está em curso, essas pessoas têm uma coragem ililuliana, para usar uma expressão da Mônica. Tudo bem? Gente, um abraço a vocês, viu? Muito obrigado e até a próxima, até 25 de maio.